Olá, imagine só esta situação. Depois de um tempo afastado por motivos de saúde, finalmente chega a alta médica. O perito do estado concorda, está tudo certo para voltar. Mas aí, ao chegar na empresa, a porta está metaforicamente fechada. É um cenário complicado, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que fazer quando se está nesse impasse? Pois é, essa é a pergunta que coloca muitos trabalhadores numa situação que parece impossível. De um lado recebe-se um sim, pode voltar, do outro um não, ainda não dá. Fica parecendo um beco sem saída, mas acredite, existe um caminho para resolver isso. E aqui está o conflito, bem desenhado. De um lado, o INSS, que é o órgão que cuida dos benefícios, diz que a pessoa já está apta, que pode trabalhar. Mas do outro lado, o médico da empresa ou a própria gestão avalia e diz que não, que a pessoa não tem condições de voltar. E quem fica no meio desse fogo cruzado? O trabalhador, claro. Para a gente entender na prática como tudo isso acontece, vamos seguir a história do João. O caso dele é um ótimo exemplo do que está em jogo e, mais importante, de como navegar por esse desafio. A jornada do João é bem clássica. Ele se afastou, fez o tratamento e depois de um tempo o INSS deu a alta. Tudo certo, né? Errado. Quando ele se apresentou para voltar ao trabalho, a empresa simplesmente barrou o retorno. E o resultado? Bem, o INSS parou de pagar o benefício porque para eles o João já estava apto. E a empresa também não pagou o salário. De um dia para o outro ele ficou sem renda nenhuma. Essa situação de ficar preso entre duas decisões opostas e sem pagamento, na verdade, tem um nome. E entender o que é isso é o primeiro passo para conseguir sair dessa. O nome é limbo previdenciário. É exatamente esse vácuo, não se recebe do governo e nem da empresa. O mais importante de saber é que por ter um nome, a gente reconhece que isso é uma questão jurídica conhecida. Não é um azar isolado. É um problema que tem solução prevista em lei. E aqui, olha, atenção, porque este é o erro mais comum que as pessoas cometem. Ficar em casa, quieto, esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Mas a inércia aqui não é uma estratégia, é o que só piora a situação. Ficar parado só vai prolongar a angústia financeira e emocional. A boa notícia é que existe sim uma estratégia bem clara e direta para sair desse limbo. E tudo se resume a tomar a atitude certa, na hora certa. Lembra do João? Então, ele não ficou parado esperando. Ele sabia que precisava agir. E os passos que ele tomou não só resolveram o problema dele, como servem de guia para qualquer pessoa que passe pela mesma situação. A solução é, na verdade, bem simples. Primeiro passo, a pessoa tem que se apresentar formalmente na empresa, pronta para trabalhar. Se a empresa negar o retorno, vem o passo mais importante de todos: exigir essa recusa por escrito. Esse documento, essa recusa por escrito, é a ferramenta mais poderosa que se pode ter nesse momento. Porquê? Porque ele transforma uma recusa verbal, que é difícil de provar, num facto documentado. Ele oficializa a decisão da empresa e muda completamente o jogo a favor do trabalhador. Com essa prova em mãos, a responsabilidade passa a ser totalmente da empresa. Se ela está impedindo um trabalhador de voltar, mesmo com a alta do INSS, a lei é muito clara. A empresa tem que arcar com as consequências. Ou ela aceita o funcionário de volta, ou ela paga o salário até a situação ser resolvida. O que não pode é deixar o trabalhador sem receber. Então, depois de olhar para o problema e para a solução, qual é a lição principal que tem que ficar daqui? A regra de ouro. A frase é esta e resume tudo. Em matéria de previdência, quem não age, não recebe. Em questões de direito do trabalho e previdência, esperar não resolve. Agir, documentar e exigir os seus direitos é o que, no fim das contas, garante o resultado. E a gente termina com essa reflexão. Saber disso é muito importante, mas o conhecimento só vira poder quando a gente usa. Então é preciso lembrar, diante do limbo previdenciário não se espera. Age-se, documenta-se, exige-se, porque aquele papel, aquela prova escrita, não é só um papel. É a sua voz, a sua força e a sua proteção.